o quanto um líder, olha só que volta ao mundo, hein? O quanto um líder pode fazer de diferença num grupo, né? Por que o Tite tem de tão diferente? Por que o Tite fez esse milagre, essa revolução dos bichos em tão pouco tempo? Já que você chegou agora, Lucas, no susto, não participou do outro, para a gente ouvir a sua embasada opinião futebolística e liderança. O que o Tite tem de diferente do Dunga, por exemplo, que faz a seleção ter essa mudança tão drástica? Então, o Dunga é burro, né? O cara começou bem. Dunga, se você ouviu isso, Dunga, não fica assim. A gente quer que você venha aqui no canal. Não, pode ficar. É zoeira. O Tite, ele tem... Eu esqueci até o nome do livro, mas eu li. Ele falou assim que é nele que ele baseia a liderança dele. E eu lembro que no livro dizia muito a respeito de liderar pelo exemplo. E ele segue muito aquela linha do Muricy Ramalho, que vai contra a nossa cultura brasileira, que é a linha de que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Eu acredito que é esse o caminho, de uma liderança, e não falando só do Tite, mas de uma liderança que inspira todo um grupo e que guia um grupo para um bom trabalho. É uma liderança que inspira confiança e consegue liderar pelo exemplo. As pessoas olham para o cara e sabem o que o cara está fazendo, sabem para onde ele está indo e diz, pô, é um bom caminho, quero o mesmo caminho. E a outra ideia é a ideia de trabalhar duro. É uma liderança que trabalha duro. Ele é um cara que ele não está lá pelo status de ser técnico da seleção brasileira, ele não está lá porque ele acha que é bonitinho, pelo glamour, ou por um monte de outras coisas, mas ele está lá porque ele quer trabalhar. É o lance do ministério, por exemplo. Quem está no ministério há muito tempo sabe que as pessoas olham pra gente e dizem assim, pô, mó da hora, todo mundo segue o carro foi pra lá, a galera tá indo pra lá, vou pagar tá indo pra cá, tem uma visibilidade, não sei o quê. Mas a verdade é que no ministério existe pouquíssimo glamour. Existe pouquíssima coisa de estrelato, de uau. O maior trabalho que a gente tem é o trabalho que a gente tem dentro do nosso quarto, de joelho, o quanto a gente chora, quando a gente batalha, quando a gente tem que lidar com as dores das pessoas e com as nossas próprias dores, isso aí ninguém vê. Isso é uma luta constante. Eu acho que é esse o caminho, eu acho que é isso que a gente faz. Ele trabalha muito, ele lidera pelo exemplo. E jogador é uma raça bastante peculiar, né? Interessante, porque assim, o Tite pegou o mesmo grupo praticamente de jogadores, né? Você pega assim, sei lá, mais da metade dos jogadores é o mesmo. E cara que antes parecia que estava jogando depois de ter comido feijoada e com calça jeans, o cara agora corre contumazmente, né? E joga de uma maneira que antes a gente não conseguia observar. E tem uma diferença, né, do trato dos jogadores entre o Tite e o Dunga. O Dunga seguia o métodos mais militares, né, já que ali, misturando os dois assuntos aí, o Dunga seguia métodos mais militares de trato com os jogadores, com a imprensa e tal. E o Tite boa praça, chega lá, conversa com os caras, dá churrasco, sei lá, não sei. Mas eu observo essa diferença. O Lipe, você que lida com juventude, tá começando igreja e tal, como que é o método de você lidar com essa galera que aceita pouco uma ordem sem sentido e tá mais ligada nessa questão da convivência com a liderança e tal? Qual que é essa preocupação você observa ou como você exerce a sua liderança? Relacionamento, cara. No final das contas, o cara precisa entender que você está preocupado com ele e não com você mesmo. Então isso já é um grande desafio. Você mostrar para a pessoa que você está preocupado com ele, né? Com o bem-estar dele, com o futuro dele, com a organização em si, com o projeto, com a igreja, seja qual for o projeto que a gente estiver envolvido. Então, isso, para a pessoa entender hoje, é muito difícil, porque a gente vive numa geração muito desconfiada. Então, tudo parece autopromoção. Então, a partir do momento que a pessoa entende que você está empenhado em fazer algo realmente para o outro, e que você está assumindo consigo a responsabilidade, a pessoa começa a te enxergar com outros olhos. Por que eu digo responsabilidade? Porque ela é uma chave para a gente falar sobre liderança, né? A liderança não funciona sem responsabilidade. Uhum.
porque no final das contas é você que vai responder por isso tudo, né? Então eu acho que o traço de um bom líder, um cara que consegue juntar uma turma e caminhar uma direção, ter uma visão, ter um norte, é um sujeito que assume responsabilidade. E a turma vê ele assumindo, a turma vê ele no final do dia assinando cheque, colocando dele na reta, coisas desse tipo. Uhum. Rodrigo Quintan. A gente também tem uma outra coisa, né? Quando a gente pensa no futebol, você vai falar, não, pô, os jogadores recebem milhões, eles estão ali e dane-se o técnico que tá. O cara tem que jogar porque ele tá ali, a proposta dele é para jogar. E aí nos grupos que nós lideramos ou fazemos parte, né, no nosso contexto de igreja, mas aí por qualquer grupo de trabalho, você vai falar, pô, não, o cara recebe o salário dele, ele tá aqui para trabalhar. Não interessa o jeito que eu trato ele. Ele tá aqui, ele recebe o salário dele, ele tem que trabalhar. Ou eu tô na igreja, o cara aceitou Jesus, dane-se como é que eu tô tratando ele. Ele tá aqui para servir, né? E acaba... Você acha que é assim? Porque acho que é isso que o Lipe falou, faz sentido também, assim, o relacionamento, cuidado, a necessidade que a gente tem de se sentir parte de um grupo, motivado a fazer, mesmo a gente sabendo da nossa responsabilidade, faz toda a diferença o método como a gente é tratado ou como a gente se relaciona dentro do grupo. Como é que a gente administra isso num grupo? Como você administra a responsabilidade que as pessoas já têm pela posição que elas ocupam, seja na igreja, no seu caso você trabalha na igreja, então as coisas se misturam. Mas você trabalha com pessoas voluntárias e tal, mas que são cristãs e você fala, não, elas não estão fazendo nada mais que a obrigação delas, talvez, né? É assim que funciona? Ou faz diferença a forma como você lida com elas? Então, eu acho o seguinte, você pegou num ponto bem legal, porque assim, tudo eu acho que depende do sentido, do significado da coisa. Do que aquilo significa para você, né? Porque, na verdade, se a gente entender que a gente tá em missão o tempo todo, em todo lugar, com tudo que a gente faz, tudo precisa necessariamente ter um sentido, ter um significado. Senão, você perde a noção da razão de estar ali. E aí, quando você começa a vir as primeiras perguntas básicas sobre para que serve isso que você está fazendo, você entra em crise porque você não sabe. Aí, no caso do dinheiro, ele faz o quê? Ele transforma ele na razão principal daquilo. O que aconteceu, acho que com a nossa seleção por muito tempo, e eu acho que ainda acontece na cabeça, é esse lance da grana, né? A grana, depois de muito tempo, esvaziou-se o significado do que era o trabalho que eles estavam fazendo ali, e o dinheiro ganhou a posição dela de número 1. Então, assim, muita gente foi chamada de mercenário, porque ganha muito e dá só no clube, e só faz sentido isso. Na igreja, por exemplo, isso é muito comum, por mais impressionante que isso seja. Por exemplo, o Lipe aí é pastor da Igreja Batista de São Paulo, ele já deve ter ouvido isso várias vezes, que tipo assim, que o assalariado é ele. Então ele tem que ter piedade das pessoas que são voluntárias. Entendeu? Então as pessoas que são voluntárias têm que pegar leve, e as pessoas que são assalariadas você pode cobrar. Então, mas esse é um esvaziamento gigantesco do que é o serviço e o voluntariado. Esvaziou-se tanto que eu já nem gosto mais de usar a palavra voluntariado. Quando que ela, na verdade, tem um sentido assim, de dar o que sobra hoje, né? O voluntariado hoje dá o que sobra. Eu dou o que sobra no negócio. Estou fazendo um favor para você. Então, mesmo que seja meia boca, medíocre, você tem que aceitar porque ninguém está me pagando por isso. Então, assim, ou seja, você transformou o serviço que dava sentido para a sua vida num serviço mercenário. Ou seja, você só vai fazer bem se te pagarem para fazer aquilo. Agora, se não te pagarem, você não é obrigado a ser. Você não é obrigado, você não pode ser cobrado por aquilo. Ou seja, você só dá o melhor, então, se você receber alguma coisa em troca. Né, se você for pago. Ou seja, acabou. Tipo, a gente esvaziou o significado. E aí, em todas as esferas, você vai ver que isso tem a ver com o sentido e significado das coisas que você está fazendo. Por exemplo, eu vou fazer algo, eu preciso saber o que significa esse algo para mim, para que eu faça o melhor possível, para que eu doe o meu melhor possível para aquilo. Para que aquilo, não importa o que seja, eu tenho que fazer aquilo ser o melhor de todos. Por quê? Não é pelo dinheiro, não é por nada, mas é porque faz sentido para mim. Tem um significado. Entendeu? Então, assim, essa ressignificação é necessária hoje em todos os ambientes, não só a gente está falando da seleção,
que eu acho que o Tite está fazendo isso muito bem. Ele está ressignificando para a galera o que é jogar vestindo a camisa da seleção, que é praticar um esporte por amor à sua vocação, à sua profissão, e não por dinheiro, entendeu? Então, assim, se você pensar isso no trabalho, na igreja, em todos os lugares, se você ressignificar tudo, se você mostrar sentido em tudo para isso, você vai ver um povo engajado muito mais naquilo, com responsabilidade e compromisso, do que se desse alguma coisa em troca.